Você já se perguntou por que o ex volta? Por que mesmo depois de todo o sofrimento da separação, aquela pessoa insiste em reaparecer na sua vida? Esse fenômeno não é fruto do acaso. Ele está enraizado nas profundezas da mente humana, onde emoções, desejos e arquétipos inconscientes moldam nosso comportamento e nossas relações de forma poderosa. Hoje, vamos desvendar esse mistério usando os ensinamentos dos maiores estudiosos da psicologia, especialmente Carl Gustav Jung e Sigmund Freud. Prepare-se para uma jornada dentro da sua própria psique, para entender por que o ex sempre volta e o que isso realmente significa para você. Carl Jung e o inconsciente coletivo. Para começar, precisamos entender o conceito fundamental de Jung, o inconsciente coletivo. Jung propôs que, além do inconsciente pessoal, que contém memórias e experiências individuais, existe um inconsciente coletivo, uma espécie de depósito universal de imagens, símbolos e arquétipos que todos os seres humanos compartilham. Esses arquétipos são formas primordiais que moldam nossos pensamentos, emoções e comportamentos, mesmo que não tenhamos consciência deles. Quando estamos em um relacionamento, especialmente um intenso, não estamos apenas interagindo com outra pessoa. Estamos nos relacionando com esses arquétipos internos manifestados naquela pessoa. O ex, por sua vez, muitas vezes representa um desses arquétipos que não foram totalmente integrados na nossa psique. Dois desses arquétipos são o anima e o animus, que representam o feminino e o masculino dentro de cada um de nós, independentemente do nosso gênero. Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho para se tornar um ser humano inteiro e integrado, passa pela integração desses arquétipos. Assim, quando um relacionamento termina, o ex pode voltar porque ainda há uma parte do nosso inconsciente que não foi integrada. O retorno do ex é uma forma do inconsciente nos chamar para terminar esse processo interno. Outro conceito central em Jung é a sombra. A sombra é a parte da nossa personalidade que rejeitamos, negamos ou não aceitamos, muitas vezes por medo ou vergonha. Essa parte oculta não desaparece, ela influencia nosso comportamento e nossos relacionamentos de forma silenciosa e poderosa. O ex pode ser uma projeção da nossa sombra. Ele pode representar tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos, mas que está lá, esperando para ser integrado. Quando o ex volta, ele ativa essa sombra, trazendo à tona sentimentos, medos e desejos que ainda não foram trabalhados. Esse é um dos motivos pelos quais as recaídas acontecem. O ex não volta apenas porque sente falta, mas porque há um chamado profundo dentro de nós para confrontar e aceitar nossa sombra. Essa dinâmica pode ser dolorosa, mas é essencial para o crescimento pessoal. Você já percebeu que muitos relacionamentos terminam e recomeçam várias vezes? Esse padrão é conhecido como ciclo repetitivo, e Jung explica que ele acontece porque a pessoa ainda não concluiu seu processo de individuação. O inconsciente usa a relação para tentar resolver conflitos internos pendentes. Esse ciclo pode ser exaustivo e doloroso. Muitas vezes, a volta do ex traz sofrimento, mágoas antigas e mesmo conflitos novos. Porém, enquanto não houver integração das partes internas que aquela pessoa ativa, o ciclo tende a se repetir. A chave está em entender que o problema não está no outro, mas dentro de nós. Romper esse ciclo exige coragem para olhar para dentro, aceitar nossas sombras e trabalhar para integrar o que antes rejeitávamos. Sigmund Freud complementa essa visão trazendo o conceito das pulsões, forças inconscientes que motivam nossos comportamentos. A pulsão de vida, ou libido, é uma energia vital ligada ao amor, desejo e criatividade.
Freud explicou que essa energia não desaparece quando um relacionamento termina. Ela permanece latente dentro da psique. Quando o ex volta, é uma ativação dessa libido reprimida, uma tentativa do inconsciente de satisfazer desejos que foram interrompidos. Freud também mostrou que essas pulsões são influenciadas por experiências e traumas da infância, o que pode explicar por que certos padrões se repetem. Além disso, a fixação em figuras do passado pode estar ligada a complexos não resolvidos, como o complexo de Édipo. O retorno do ex pode ser uma manifestação inconsciente desses complexos, trazendo à tona conflitos antigos que influenciam a escolha dos parceiros e a repetição das relações. Para entender o retorno do ex, precisamos falar sobre apego. O apego é um sistema neurobiológico que garante nossa sobrevivência, conectando-nos emocionalmente às pessoas que cuidam de nós. Quando amamos alguém, nosso cérebro cria conexões neurais fortes ligadas àquela pessoa. Quando o relacionamento termina, sentimos uma espécie de perda profunda, semelhante a um luto. Isso porque a nossa identidade, em parte, estava ligada àquela relação. O ex que volta muitas vezes representa a tentativa do nosso cérebro e inconsciente de recuperar essa identidade perdida. Essa dependência emocional é reforçada por neurotransmissores como dopamina e oxitocina, que são liberados durante momentos de afeto e prazer. O retorno do ex ativa esses sistemas, criando um ciclo de desejo e recompensa difícil de romper. Vivemos numa cultura que romantiza a ideia do amor que sempre volta. Filmes, novelas e músicas pintam a volta do ex como algo mágico, um reencontro inevitável com o amor verdadeiro. Essa narrativa cultural cria expectativas e crenças que, muitas vezes, distorcem a realidade. Essa romantização pode ser perigosa, pois faz as pessoas interpretarem a volta do ex como algo positivo, mesmo quando a relação é tóxica ou prejudicial. É fundamental reconhecer que nem toda volta é saudável e que a autoconsciência é necessária para discernir o que realmente é bom para nós. Como identificar se o retorno do ex é uma sombra ou uma chance de evolução? Aqui entra o ponto central para quem está passando por essa situação. Como saber se o retorno do ex é um convite para o crescimento ou uma repetição do sofrimento? Algumas perguntas para refletir são: quando penso no retorno, sinto que estou revivendo velhas dores ou que estou realmente crescendo? Esse retorno está me ajudando a entender melhor meus padrões emocionais? Estou sendo verdadeiro comigo mesmo ou me iludo com expectativas irreais? A resposta a essas perguntas é o primeiro passo para agir de forma consciente e evitar cair novamente em ciclos de sofrimento. Estratégias para integrar a sombra e romper o ciclo da recaída. Romper esse ciclo exige trabalho interior. Jung nos orienta a olhar para a sombra, a reconhecê-la e integrá-la. Isso significa aceitar nossos medos, inseguranças e desejos reprimidos sem julgamento. Práticas que ajudam nesse processo incluem terapia, escrita reflexiva, análise dos sonhos e meditação. Observar padrões emocionais e compreender como a sombra se manifesta nas relações é fundamental para avançar. Quando conseguimos integrar a sombra, deixamos de ser escravos dos ciclos repetitivos e nos tornamos protagonistas da nossa história. Vamos imaginar duas pessoas que vivem à volta do ex de formas diferentes. A primeira é Ana, que sempre volta para um relacionamento abusivo porque não reconhece sua sombra nem seus padrões de apego. O ex volta, ela perdoa, mas o ciclo se repete, trazendo sofrimento e frustração. A segunda é Pedro, que recebeu o retorno do ex como um sinal para olhar para suas feridas internas.
Ele busca terapia, enfrenta seus medos e aprende a amar a si mesmo. Ele rompe o ciclo e constrói relações mais saudáveis. Esses exemplos mostram que o retorno pode ser tanto uma armadilha quanto uma oportunidade, dependendo do nosso nível de consciência. O retorno nunca é mero acaso. Ele é uma manifestação do inconsciente que busca a integração das nossas partes ocultas e um avanço no processo de individuação. Entender esse fenômeno nos dá o poder de romper ciclos, escolher relacionamentos conscientes e amar a nós mesmos com profundidade. Portanto, quando o ex voltar, não veja apenas o passado ressurgir. Veja um convite para olhar para dentro, curar feridas e se tornar uma versão mais inteira e autêntica de si mesmo.